Fala, Dev, aqui quem fala é o Bolota e hoje a gente eu vou estar separando um corte para você de uma live que eu fiz, que é o que é falando sobre o The Beaver e também o PHP né? Eu vou estar mostrando aí para vocês uma palhinha de como utilizar, né, essas duas ferramentas aí excelentes. Uh, o PHP eu usava ele no comecinho, ele é muito bom para quem está começando, né? Porque ele já vem ali junto com o pack do Champ, né? E o The Beaver é uma introdução a um software mais profissional, né? Mais completo, mais parrudo. Mas todos cumprem a sua função, tá? Todos conseguem te entregar aquilo que prometem. Então, bora pro vídeo. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai subir o Apache no nosso servidor, no nosso serviço do PHP. A gente vai subir também o MySQL, certo? Uma coisa que eu esqueci de falar no corte é que o Champ ele já instala o PHP MyAdmin. O que é o PHP MyAdmin? É esse carinha aqui, ó. Mas tá aqui, ó. Esse daqui é o PHP MyAdmin, tá vendo? Então aqui, ó. Nossa, olha, saudades. Hashtag saudades. Faz muito tempo que eu não mexo. Hoje eu mexo mais com The Beaver, tá vendo? Inclusive eu vou ensinar a mexer no The Beaver. Seria interessante, eu vou fazer um corte também com o The Beaver. Instalando e mexendo nele, né? Mas, para quem está começando, não precisa se aventurar no The Beaver. A gente pode utilizar muito bem o PHP que já está aqui dentro do Champ, tá vendo? Então aqui tem as nossas tabelas do banco, né? A gente tem aqui o nosso banco de dados. Dentro do banco eu posso criar uma tabela. Vamos criar aqui o user. Número de colunas 4. E aqui a gente pode colocar ID, um name, um password. Ele vai ser do tipo varchar. O name vai ser varchar também. Eu vou colocar aqui com um tamanho de 250 caracteres. O password vai ter 250 caracteres também. E aqui eu vou colocar um created at. O que é cada uma dessas colunas aqui? Vamos supor, o ID ele é o identificador primário da sua tabela. Então, por exemplo, se você tem 5 usuários dentro da sua tabela, você tem que numerar cada usuário. Então vai ter o usuário 1, usuário 2, usuário 3, usuário 4, para você poder distinguir cada usuário, certo? Porque vamos supor que tenha 2 Pedros dentro dentro da sua tabela. Como é que você vai distinguir cada um deles? Porque eles são diferentes, porém com o mesmo nome. É pelo ID, certo? Uh, o name, bom, já é o nome do usuário, né? O password é a senha de usuário desse camarada aí. E o created at, se você traduzir no translator, ele vai ser o criado em. Quer ver, ó? Olha lá, criado em. Então o created at nada mais é do que um valor date time. Cadê date? Vamos ver se tem date time. Date time. Do seu. Da sua criação de usuário. Quando esse usuário foi criado, certo? Se vocês vierem aqui, vocês conseguem colocar o current timestamp, que é o default da coluna. O que é o default? Se você não passar nada, ele vai criar algo como default. E aqui, nesse caso do created at, o que a gente vai querer? O current timestamp. O que é isso daí? É a data e hora corrente que está atualmente. Agora, por exemplo, agora são 22h17, certo? Vamos lá. Então eu vou criar aqui o current timestamp e somente o restante, aqui no ID, né, no MySQL, existe o textinho chamado autoincremente, tá vendo ali? Ó, é o AI, é o autoincremente. O que é o autoincremente? Esse ID aqui, ele não pode ter duplicado. Ele não pode ser duplicado. Você vai querer ficar passando esse ID? Não.
Por quê? Porque ele simplesmente é uma sequência. E como que eu faço para toda vez que eu inserir um registro no banco, na tabela de usuário, ele entender qual que é o último número e colocar um posterior? É justamente esse autoincremento aqui, tá vendo? Ah, se você marcar aqui, ele sempre vai incrementar caso você não passe ID nenhum, que na maioria das vezes a gente nunca vai passar. Dificilmente a gente vai passar um ID na hora de criar, tá? Bom, aqui a gente consegue pré-visualizar o nossa carry, né? A nossa carry que a gente criou, ou, opa, ou a gente já pode rodar, não, perdão, aqui ó, a gente já pode rodar ele. Criamos a primeira tabela do nosso banco teste, tá vendo? Bom, gente, a gente pode vir aqui também, ó. Para criar uma tabela, isso daqui é para criar uma tabela no banco, tá? Para criar um novo banco de dados, é só clicar aqui em novo. A gente vai colocar um nome para o nosso banco, né? Vai definir aqui o tipo de escrita desse banco de dados. A gente vai deixar o TF8 para ele não reclamar com acentuação e etc. E aqui, novamente, ele vai pedir para a gente cadastrar um usuário uma tabela no nosso banco de dados. Como eu já ensinei isso, eu não vou fazer isso agora, tá? Ó, isso daqui já dá um outro corte já, ensinando o PHP-MyAdmin na essência. Outras coisas aqui que a gente pode observar dentro do PHP-MyAdmin é, por exemplo, o SQL. Aqui a gente tem um gerador de SQL, onde a gente pode colocar a carry pura. O que é carry pura? Em vez de eu sair clicando aqui assim, ó, para ele mostrar para mim, por exemplo, aqui, ó, eu vou inserir um usuário para mim, tá? Lembra que eu falei que aqui ele vai ser autoincremento? Então eu não vou mexer aqui. Aqui eu vou colocar bolota. Aqui eu vou pôr 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o create, lembra que eu falei que ele vai pegar a hora atual se eu não passar nada? É exatamente isso que ele fez. Aqui ele vai te dar a carry, né? Vai falar que uma linha foi inserida. E aqui ele te deu a carry que ele executou. Se vocês vierem aqui, vocês vão ver, ó, 1, que é o primeiro registro, bolota, senha e a hora atual. Tá vendo? Então, e se você clicar aqui, ele vai te mostrar as informações do banco de dados, né? Só que aí ele vai te dar ele vai rodar uma carry aqui, que ela vai te trazer tudo que tem nessa tabela. E vamos supor que a gente não queira que ela traga tudo. A gente quer que ela traga somente os usuários com o nome bolota. Então, se a gente vir aqui e colocar, entre aspas, bolota, vamos ver se ele vai dar erro. Ah lá, ele trouxe o name chamado bolota, tá vendo? Pode ser que só tenha esse, beleza, mas é isso que ele está fazendo, tá? Basicamente é isso. Então esse SQL aqui, ele serve justamente para a gente poder fazer isso daí, uma consulta mais complexa no nosso banco de dados. Certo? O que mais aqui a gente pode encontrar? Bom, aqui ele pode te dar um search, né, uma pesquisa mais facilitada, né? Aqui você pode passar algumas coisas, tá vendo? Ó? Algumas consultas mais com uma interface mais amigável, né, do que a carry pura aqui, certo? Então aqui, por exemplo, para a gente fazer a mesma pesquisa que a gente fez ali na carry pura, a gente vem aqui e faz isso, ó. Bolota, ah lá, pronto, fez a mesma consulta. Ele vai te trazer a carry aqui, tá vendo? Que mais? Vamos ver aqui. Aqui o inserir, que a gente já inseriu, né? Então eu já mostrei, eu vou colocar aqui Erika e a password também 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente pode ver aqui, ó, quer ver? Que ele inseriu com o registro 2, Erika, e com a hora atual. Tá vendo? Então a gente pode vir aqui, ó. Vou colocar aqui um bolota.
e ele vai trazer só o bolota, tá vendo? Se eu vim aqui editar essa carry aqui, tirar isso daqui, ele vai trazer tanto o bolota quanto o Erika, certo? Que mais? Aqui a gente pode exportar o nosso banco de dados, né? Aqui ele te traz algumas ferramentas para você poder exportar esse banco de dados ou importar esse banco de dados. Aqui ele vai te dar alguns privilégios, né, para você, para saber como é que tá os privilégios do seu banco, né? Você pode criar usuários, dar certos tipos de por exemplo, imagina você dá um root na mão de estagiário, ele vai lá e deleta o seu banco de dados, dá um truncate lá, sei lá, uma coisa assim, que deleta tudo. Não. Você consegue criar um usuário para o estagiário, coitado, ele não precisa ficar sem acesso. Você pode ir lá dar um acesso para o estagiário, só que só como leitura, certo? Você não precisa te excluir o coitado de aprender, né? Que mais? Aqui são algumas operações que você pode fazer no seu banco de dados, como por exemplo esvaziar a tabela, né, que é o famoso truncate, que eu acabei de falar há pouco. Ele vai deletar tudo que tem dentro de dados, não de estrutura do seu banco. Você pode remover, deletar a tabela que você está selecionando, né, que no caso aqui é a user, tá vendo? Bom, e entre outros, né, você pode fazer algumas modificações aqui. Que mais? Aqui são algumas questões de rastreadores, né? A gente não vai entrar muito em detalhes disso daqui, porque para quem está começando, isso daqui já é um pouco mais avançado. Igualmente são as triggers, né? Que são os famosos acionadores no PTBR. Então aqui você pode criar triggers. Por exemplo, toda vez que eu criar um usuário, eu quero que dispare um e-mail. Lógico que ele não vai fazer isso no banco, né? Mas é só um exemplo. Eu quero que dispare um e-mail para ele. Isso é uma trigger, entendeu? Então, por exemplo, quando criar um usuário, eu quero que crie sei lá, uma conta de uma outra tabela. Eu quero que insira um registro em uma outra tabela. É isso que essa trigger vai fazer, certo? Que mais? Tem outro negocinho aqui interessante também, que é o que? Vamos ver aqui. São. Cadê? Aqui, ó, desenhador. Isso daqui ele vai meio que mostrar todo o desenho de todas as tabelas que você tem no seu banco de dados. Por exemplo, aqui a gente tem um user, tá vendo? E o legal é que ele te traz as relações também. As primary key, as foreign key. Então ele vai te trazer tudo bonitinho. Que mais? Vamos ver de interessante aqui para ensinar, para mostrar. Galera, acho que é isso. De PHP MyAdmin é isso. A gente vai usar com mais tempo, né? Ao longo da live, né? Uma outra coisa que eu queria mostrar também é o Debeaver. O Debeaver, ele é bem mais robusto, muito mais interessante. A interface é muito mais legal. Desculpa, espirrei. Vamos lá. O Debeaver, para vocês instalarem o Debeaver, basta vocês virem aqui no Google, digitar download Debeaver. Eu vou deixar aqui no nosso linkzinho, tá vendo? Ó? Windows Installer, já era. Tem para macOS, tem para Linux, tem para Windows, 100%. Eu vou deixar aqui, ó, para a gente poder, para eu talvez refazer aquele corte, né, dos melhores softwares para começar. Mas basicamente é isso. Deu next, 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 instalou o Debeaver, já era. Qualquer problema, deixa aqui nos comentários que eu tento ajudar. Ou eu crio um vídeo fazendo instalação do zero, passo a passo. Mas eu acho desnecessário, porque é só dar next, next e já era. Bom, o Debeaver, como é que ele vai ter aqui? Então você pode visualizar, você pode ter várias conexões com vários bancos de dados ao mesmo tempo, tá vendo aqui? Ó? Então eu tenho de um banco aqui com esse IP, eu tenho do meu localhost aqui, eu tenho esse daqui,
Tá vendo? Eu tenho do meu container Postgres aqui, então eu consigo ter vários acessos. Vamos começar do zero? Eu vou deletar aqui, esse daqui, e eu vou começar do zero com vocês. Então, como é que eu vou fazer uma inserção do meu MySQL aqui no meu dbeaver? Eu vou vir aqui nessa tomadinha aqui, ó, New Database Connection. Eu vou selecionar aqui o driver, né, que eu quero que essa conexão com o banco de dados rode. Eu tenho Postgres, MySQL, MariaDB, Oracle, SQL Server. Tá vendo? Tudo isso daqui, ó, são bancos de dados, tá, galera? Tem outras versões aqui que pode ser diferente. Que mais aqui? Eu tenho Excel, tá vendo? Ó, via CSV. Posso conectar no CSV. Então eu tenho várias opções aqui, tá? A opção é o que não falta. Mas, como a gente quer fazer a conexão via MySQL, eu só vou clicar aqui, vou dar o Next, certo? Aqui eu vou fazer o seguinte. Isso daqui é o nosso... os dados da nossa conexão com o MySQL, que nada mais é do que localhost, que eu estou logado localhost, né? Aqui eu estou no localhost. A porta padrão do MySQL é a 3306. Se vocês virem aqui do painelzinho do Champ, vocês vão ver aqui, ó, 3306, tá vendo? Então eu vou deixar 3306. O database é se a gente quisesse conectar dentro de uma base de dados dentro do nosso banco. Como pode haver vários bancos de dados, eu vou deixar vazio, certo? O username root é o padrão. Vamos ver se eu pus senha. Olha lá, nem pus senha. Ele está sem senha esse banco de dados aqui. Mas caso tivesse senha, é só vir aqui, ó, e colocar a senha aqui. A gente tem esse botãozinho para nos auxiliar, né, para ver se a conexão está funcionando ou não. E aqui a gente pode ver que tá tudo ok, tá vendo? Ó, connected. A gente pode ver alguns detalhes aqui e etc. Então eu já posso clicar aqui em Finish, certo? Feito isso, ele vai começar a aparecer aqui pra gente, ó. Eu vou colocar aqui esse terceiro aqui, tá vendo? Só que eu vou dar um Edit Connection aqui, vou selecionar uma opção aqui, porque eu vou vir aqui fazer aqui dentro de General, tá vendo? Ó? E vou dar um outro nome pra gente poder facilitar o nosso aprendizado aqui, tá? Então, que nome que eu vou dar para ele? Eu vou colocar aqui, ó, PC, não, Champ, MySQL, Champ, certo? O connection type dele vai ser Development. Essas outras opções aqui, eles te auxiliam. Por exemplo, se essa conexão com o banco for para produção, sempre que você for executar algum insert, um update, ou fizer alguma alteração no banco de dados, ele vai te lembrar que você está em produção. Além de deixar tudo em vermelho. Quer ver, ó? Vou colocar em produção aqui. Ó, tá vendo? Aqui já está em vermelho. Aqui a gente tem o nosso banco que a gente criou lá em... Aqui, ó. A gente criou lá no PHP MyAdmin, né? Esse daqui a gente não criou nenhuma tabela, mas na teste a gente criou o user aqui, ó. Ó, tá vendo que ele tá tudo vermelhão? Então, e outra, você pode configurar ele para rodar em transaction também. Transaction, o que é? É quando você diz para o sistema que ele tem um começo, um meio e um fim. O que é o começo? O começo é o init. Aqui por default, ele já roda, né, o init, né? Mas nada mais é do que o início da transação. O fim da transação, então você iniciou a transaction, né, a transação, rodou carries, fez inserções, criou o update, pô, desistir de fazer tudo isso daí que eu fiz. Eu posso dar um rollback. O que é o rollback? Eu rolo para trás. Eu descarto essa transação. Então tudo que tiver nessa transação vai ser desfeito, certo?
para caso você tenha esse problema, né? Ah, eu quero voltar. Como é que eu faço? É só dar o rollback. Agora, se eu quiser concluir essa transação, é só dar o commit. Então, o Debeaver ele te dá essa, essa, essas facilidades, sabe? Essa segurança. Eu vou voltar aqui para Development, Edit Connection. Tem o teste também, que é praticamente a mesma coisa, só que verde. Vou voltar aqui para Development. Uma outra coisa que a gente pode fazer, caso você não se sinta seguro com o servidor de produção, você pode colocar aqui, ó, Read Only Connection. Ele vai te impedir de fazer inserções no banco ou alterações. Ele só vai te permitir fazer leitura. O que é a leitura? É o famoso select. É quando você quer ver algumas informações dentro do banco, certo? Bom, ele te dá muita coisa aqui, tá? Você pode restringir várias coisas, etc. Mas basicamente isso daqui é o essencial para você aprender a mexer com Debeaver, tá? Então eu vou dar um OK aqui. Ele vai pedir para reconectar, né, a conexão e vai voltar ao normal aqui, tá? Então aqui, ó, se você clicar aqui, clicar em Database, ele vai te mostrar todos os bancos de dados que tem dentro dessa conexão. O que a gente criou aqui é o teste, tá vendo? Ó? O teste, aqui ele vai te mostrar as tabelas, né? Você pode ver tantas tabelas como os eventos, os índices, né? Os índices, né? As views que você cria. Mas para quem está iniciando, isso daí é coisa mais avançada, tá? O básico aqui é a tabela, tá vendo? Ah, clicou duas vezes na tabela, ou se você clicar na setinha, ele vai te mostrar algumas informações dentro dessa tabela, como por exemplo as colunas, as constraint, as foreign key, que não tem nenhuma, entre outras, tá? Aqui é a nossa tabela de usuário, tá vendo? Então aqui dentro de Properties você consegue ver todas as propriedades das colunas dentro dessa tabela. Por exemplo, o int, o ID é um int de 11, not null, autoincremento que a gente acrescentou lá, certo? O name é um varchar 255. Então, basicamente aqui você vai ver todas as informações das suas colunas. Aqui no data, você vai ver as informações de dentro da sua tabela. Tá vendo aqui, ó, o Bolota e o Erika que a gente criou? Aqui, ó, se você clicar aqui dentro disso daqui, ele vai te mostrar a carry que ele executa aqui. Então, isso daqui é basicamente um filtro. Então, por exemplo, ó, aqueles filtros difíceis lá que a gente fez lá no PHP você pode fazer aqui, ó. Então, por exemplo, ó, você vem aqui, ó, ele vai te sugerir coisas úteis nessa tabela. Por exemplo, ele sabe que com N tem o name. Então a gente pode vir aqui, ó, name igual, entre aspas, bolota. Então ele vai trazer somente o bolota, tá vendo? Aqui, ó, ele vai te trazer quantas linhas tem dentro dessa tabela. Olha lá, duas, ó, tá vendo? Duas linhas encontradas, tá vendo? E o tempo, né? 1 milissegundo. Feito isso, você tem essa opção aqui de record que você consegue visualizar de forma mais visualmente fácil essa coluna, que é o record aqui, ó, tá vendo? Então você consegue vir aqui e fazer isso. Ou se você segurar o Shift e clicar aqui, ó, ele vai te trazer as duas, tá vendo? Ou a quantidade que você quiser. Você também pode arrastar. Aqui, ó, é a tabela, tá vendo? Então você pode abrir várias tabelas dentro do Debeaver para poder visualizar. Ou você pode vir aqui e dividir também. Ó. Você arrasta, você divide aqui ó, entre duas partes aqui, tá vendo? Então o Debeaver é muito interessante por conta disso, tá? Mas, bom, vamos lá. O que mais a gente pode fazer? Cara, é muito complexo o Debian, tem muita funcionalidade. Você pode vir aqui dentro de users, ó, gerar um SQL default, ele já te dá vários exemplos aqui, por exemplo, o insert, ó. Então ele já te dá um exemplo de insert, tá vendo? Você pode simplesmente vir aqui, ele entende que o ID é um primary key, então ele já vai cadastrar automático, ele não vai criar.
Então você pode vir aqui, ó, copiar isso daqui. Aqui, ele até te dá a opção aqui, ó, copy. Vem aqui dentro de novo, né? Cadê? Aqui dentro do seu banco, né? SQL Editor, OpenSQL, New SQL Script. E ele vai te dar uma página para você digitar suas queries aqui, tá vendo? E lembrando que ele vem todo coloridinho aqui, né? Diferente do PHPMyAdmin. Tá vendo? Não sei, vamos ver. Select. Ah, ele pinta também, ó. Tá lá pintado. Mas aqui, ó, tá vendo que ele já te deu um insert pronto? Então é só você vir aqui, vamos ver aqui, Eric, com a senha 126456 também. Selecionou tudo e apertou Ctrl Enter, ele vai executar. Lógico que ele não vai permitir, por quê? Porque a gente habilitou o Read Only lá, lembra? Então a gente tem que vir aqui de novo, ó, Edit Connection e desabilitar o Read Only. Vai pedir para reconectar, vai perguntar se você quer salvar o seu script ali, né? Eu vou falar que não, porque ele vai ficar aberto aqui. E de novo, ó, agora sim ele inseriu. Se vocês voltarem aqui, opa, esse aqui não. A gente pode vir aqui também, ó, dar um select from user. Olha lá, Eric, tá aqui, ó, certo? Aqui ele vai te dar os filtros novamente. Ou você simplesmente pode vir aqui, clicar 2 vezes e já era, tá feito. Tá lá, ó. Outra coisa legal também, que igualmente é aqui, ó, o desenhador do PHPMyAdmin, é o RDiagram aqui, tá vendo? Então ele vai te trazer as mesmas informações. Lembrando que ele vai te trazer todas as tabelas que existem, ou você pode selecionar só as tabelas que têm relação, relacionamento, etc, tá? Bom, de TheBeaver é isso, tá? Então é isso daí, Dev. Se vocês curtiram, fiquem aí para as próximas videoaulas, né? Se inscrevam se já não são inscritos. E é isso daí. Espero que tenham gostado do novo formatinho de câmera, né? Eu tentei deixar mais clean aí para vocês, porque o outro era mais para live, né? Ele tinha um quadradinho aqui no canto que ficava o chat, né? Espero que vocês tenham gostado. E é isso daí. Abraço e até. Fala, Dev, aqui quem fala é o Bolota. E hoje a gente vai estar. Eu vou estar separando um corte para você de uma live que eu fiz. Que é o que? É falando sobre o TheBeaver e também o PHPMyAdmin, né? Eu vou estar mostrando aí para vocês uma palhinha de como utilizar, né, essas duas ferramentas aí excelentes. O PHPMyAdmin eu usava ele no comecinho, ele é muito bom para quem está começando, né? Porque ele já vem ali junto com o pack do Champ, né? E o TheBeaver é uma introdução a um software mais profissional, né? Mais completo, mais parrudo. Mas todos cumprem a sua função, tá? Todos conseguem te entregar aquilo que prometem. Então bora pro vídeo.